Eu vou dar uma palavra aqui hoje, que vai estar lá em João, no Evangelho de João. Se vamos falar que temos um texto básico, vai ser do 4 ao 10. João 4, do 4 ao 10. João 4, do 4 ao 10, perdão. A gente vai falar aqui sobre a história da mulher samaritana, o encontro que ela teve com Jesus. E eu estava pensando, e eu, pelo menos para mim, na minha vida, eu acho que essa canção que está tendo agora aí do F-Group, né? Que fala do Wes, que conta da história dela, tem um videozinho até que circula aí na internet, um cortezinho, com essa canção e no fundo a cena do The Chosen, daquela série, né? Que tá em alta aí também. E eu, pelo menos para mim, aquela música junto com essa série acabou trazendo um pouco mais de ilustração sobre o que foi aquilo. Trazendo essa ilustração, trazendo mais essa me trouxe a vontade de ler um pouco mais sobre esse texto e conhecer. Porque a gente vê aquela cena ali, é muito bacana, e eu recomendo quem não viu ver, não se atentar nas coisas, tentar se aquilo é real, se não foi, se foi exatamente igual, mas sim ver como Jesus conduz aquela situação. O jeito como ele foi simples, o jeito como ela quis aceitar o Messias. Então vamos ler lá. Então, uma recomendação, e quem não viu, eu acho bem bacana assistir aquela cena. João 4, né? Do 4 ao 10. Depois eu vou ler mais um pouquinho. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí no 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Para aqui. E então, né, já falei do texto aqui, e se a gente for pensar aqui no texto, esse capítulo aqui, a gente pode dizer que a gente vai ter aqui 3 personagens. Que vai ser a água, né? A água por si só. E se a gente botar aqui por exemplo, vou dar um Google aqui, água por si só. O que é água? Botei aqui no Google, vai dar uma demonstração clara. É uma substância química essencial para a vida, formada por 2 átomos de hidrogênio e átomo de oxigênio. É um líquido incolor, inspíduo e inodoro e um solvente universal. A água cobre 70% da superfície da Terra e é fundamental para a vida das plantas, dos animais e dos humanos. Parece tão bobo, né? A gente fala o que é água. Todo mundo sabe o que é água. A minha neném de 1 ano, ela sabe o que é água, ela bebe água. Ela pega um potinho d'água, ela já vai lá naquele potinho dela, ela já sabe o que é água. Só que às vezes a gente está tão rotineiro, bebendo água, tomando banho, lavando as mãos, vendo a chuva, que a água às vezes passa por uma coisa comum, nossa, todo dia. Mas se a gente vê aqui, isso aqui é de acordo com qualquer um, né? Vai perguntar, vai dizer, a água é fundamental. Ela conta 70% da superfície da Terra. E se a gente for lendo aqui também, o nosso corpo é constituído por aproximadamente também 70% de água. Então não tem para onde correr. A gente precisa de água. Água é vida. Então um dos personagens aqui, principal desse texto aqui, vai ser a água. Inclusive esse dia eu vi um podcast muito interessante, diferente, até o título me chamou a atenção, que era a importância do mar. A importância do mar para a gente. E a gente não tem dimensão do que acontece no mar, com a Marinha, com as Forças Armadas. Isso tem em todos os países. Inclusive, eles falaram que se a gente pegar o mapa territorial do Brasil, incluir a água, o mar, avançar com o mar, tanto que o Brasil tem de mar, seria maior que a Europa.
Só a área que a gente tem de água seria maior que a Europa avançando no mar. Então, interessante também. E também, aí agora, eu fui à praia recentemente, gente, não tem como a gente chegar em frente ao mar, olhar para um lado, olhar para o outro, ver aquela imensidão de água e não agraciar o Criador. Não há como a gente chegar em frente ao mar, ao oceano, e ver o quão pequeno a gente é diante de tudo aquilo que ele fez. É uma dádiva. Você parar em frente ao mar, ver aquela onda vindo até você, voltando, ela não avança, ela tem um período certo dela. É muita perfeição. É muita perfeição. E além do mais, o oxigênio maior não é das matas, igual o pessoal fala aí, da Mata Atlântica, da Amazônia, seu pulmão. O oxigênio maior vem das algas marinhas que ficam no mar. Bom, outro personagem que a gente vai ter aqui, nesse texto aqui de João, capítulo 4, vai ser a mulher samaritana. Se a gente for até lá no subtítulozinho que está lá, texto de Jesus conversa com uma samaritana. E depois a gente vai ver aqui que era uma mulher com problemas, né? E o que a gente vê aqui também? Né? A gente vai ver depois que ela tinha os problemas delas. E o que a gente vê aqui? Se ela está num poço, ela não está ali, ela está ali porque ela está precisando de água. Ninguém vai num poço recolher água não vou lá no plantão, vou lá no meio-dia pegar água só para ter mais água em casa, só para ter. Não. Então a gente vê que ali havia uma necessidade dela de água. Seja para beber, para limpeza, para fazer comida. Né? Acho que aqui a gente tem muita fonte, né? Tem muita fonte, né? Tem a fonte velha, a fonte Dite. As pessoas estão ali, eu já fui várias vezes buscar água lá, para economizar 10 reais. Não. E quem está indo ali porque está precisando da água. A coisa também acaba sendo um pouco óbvio, mas vai fazer parte aqui do que a gente vai falar. A necessidade de estar indo lá. A mulher samaritana, a necessidade que ela estava tendo de ir lá. Ela estava ali porque precisava de água. E o outro personagem aqui, e aí o principal, dispensa a apresentação, é o nosso Jesus, o Messias, né? Então, se a gente for parar aqui, vai ter como ter mais, mas fica muito longo. Fica para outra hora, tá? Fala. Fica para outra hora. E então aqui o personagem aqui, principal que a gente pode destacar aqui, sem dúvida, é Jesus. E aí eu falei, pô, mas Jesus, né? Tudo bem. Aí eu comecei a pensar, né? Fui dar uma estudada, pesquisar. Por que uma curiosidade assim? Por que no Poço de Jacó? Por que esse encontro no Poço de Jacó? Né? Às vezes a gente tem que querer... Mas por quê? Por que no Poço de Jacó? Né? Primeiro que ali, uma das coisas, não vou falar primeiro, uma das coisas é que ali era um lugar considerado neutro entre judeus e samaritanos. Se a gente for estudando e tal, vai se aprofundando, a gente vai ver que samaritanos não eram considerados judios. Eles tinham uma dificuldade de relacionamento antigo, que durava muitos anos, mas eles não eram considerados judios. Mas, de todo jeito, o Poço de Jacó foi considerado um lugar neutro. Que todo mundo, todos os dois povos todos os povos utilizavam aquele poço. Então, ali era um lugar neutro. Então, a gente pode destacar uma coisa. E a segunda coisa que eu vou destacar aqui, por que Jesus de repente escolheu aquilo ali? Por quê? Se a gente for lá o poço é Poço de Jacó. Se a gente for lá na aliança que Jesus fez com Abraão, e a gente pesquisar, fica nessa mesma região, a região de Siquém. Então, Jesus, eu creio que eu entendo que é um pré-aviso, olha, no mesmo lugar onde foi criado, na mesma região, que foi estabelecido uma aliança com Adão, que era, no caso, o avô de Jacó, uma pré-aliança, né, o que vai acontecer aqui, era um esboço de uma aliança que viria. Então a gente pode ter essa relação aqui, daquela aliança que foi feita lá atrás, com Abraão, com o próprio Deus, o próprio Cristo,
ele ameaça falar, olha só, aqui, a partir desse texto aqui, a partir desse momento que eu vou ter com a mulher samaritana, é uma pré-aliança. Claro que a nova aliança vai ser estabelecida lá agora na cruz, mas é uma, se a gente ler, é um esboço do que vai acontecer. E a gente vai chegar lá. Então, não foi por acaso o local. Tinha muito significado envolvendo aquilo ali. Há muita coisa que tinha por trás do local em si. E vamos continuar aqui agora. E eu quero agora destacar aqui o João 4, vamos sempre no 4, no 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Eu fui dar uma pesquisada nesse dom de Deus, na palavra dom. Pelo que eu pesquisei aqui, no original seria tipo um dorean. E essa palavra dom tem vários significados que pode ser utilizado. Aí seria, dom a gente poderia trocar aqui por presente, dádiva e útil. Presente gratuito. Eu vou ficar com esse presente gratuito. E a água a gente pode continuar. Então eu vou ler de novo esse versículo com essa adaptação aqui. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o presente gratuito de Deus, quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Esse presente gratuito de Deus aqui, a gente vai falar que Jesus está falando da graça, da salvação. Aí, com a palavra presente e gratuito, eu acho que fica mais fácil da gente entender o que estava se passando aqui. E a água viva é uma água que, né, a questão aqui do dom de Deus é a água viva. A água viva é uma água que está sempre fluindo, está sempre em movimento, não para de correr. Então, o que a gente vê com esse dom de Deus aqui? A graça de Deus. E essa graça de Deus, se a gente for ler o 4, o que essa graça, o que Jesus, no 4 antes, voltando um pouquinho, fala? Era necessário passar por Samaria. Essa graça de Deus, ela te encontra. Era necessário passar por Samaria. Ela vem até você. Eu vou começar já dando uma boa notícia aqui para você. Se você acha que você não foi agraciado, que você não está recebendo a graça, você está enganado. Você já foi agraciado. Você é agraciado a todo momento. Não tem para onde correr. Aí, mas eu estou passando por isso. Você é agraciado. Não tem como você viver sem ser a graça de Deus. Aí eu vou usar um exemplo simples. Agora de manhã, a gente vai começar a acordar e o João estava do meu lado. Deitado, de noite ele saiu da cama dele e foi para minha cama. Eu poder olhar para ele, contemplar ele, deitado do meu lado, isso é graça de Deus. Aproveitar ele ali deitado, dormindo, respirando do meu lado, isso é graça de Deus. Não estou falando de, se eu não conquistei isso ainda, eu não fiz isso ainda, eu tenho sonho disso ainda, tudo bem, isso é outra coisa. Mas isso não quer dizer que você ainda não foi agraciado. Isso eu quero que você entenda aqui hoje. A graça de Deus é no simples nosso respirar, no acordar. Isso é graça de Deus. Já comecei com uma boa notícia. Né? Eu falei que eu acho, só dá uma boa notícia lá. Vai dar só dá uma boa notícia. Então eu estou te dando uma notícia boa. Você é agraciado. A graça de Deus já te alcançou. Às vezes só falta você ter um pouco de sensibilidade e observar tudo que te rodeia. Vou continuar lendo aqui. Aí agora eu vou ler do 11, vou continuar lendo depois de Paulo 10, vou continuar lendo do 11 ao 14. Disse-lhe a mulher: ó Senhor, não tenho com que tirar... Não, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu? Bem como seus filhos e seu gado? Aqui ela está falando de seus filhos e seu gado, porque é a questão da aliança que foi feita, né? Que deu sequência aqui a Jacó. Depois José utilizou
Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui a água a gente pode dizer que isso aqui é o Espírito Santo. A água vem do Espírito Santo. E só o Espírito Santo que sacia. Só o Espírito Santo que vai nos saciar. Tô falando de mim, tá, gente? Acho que só eu, com certeza. Eu já cansei de ir à igreja. Já teve dia de eu olhar na minha agenda, eu tava indo na igreja de segunda todo dia, na semana. Isso não significa que você vai ficar cheio. Eu estava vendo ensaio um dia, no outro, oração, aí era discipulado, ensaio, louvor, aí tinha uma programação do jovem, era todo dia. Retiro? Não, tô doido para que venha aquele retiro logo, já vem aquele retiro para mim voltar. Eu tô falando de mim, tá, gente? Não é você não, ninguém que passa por isso, só eu. Tá doido para vir aquele retiro agora? Ah, não, agora chegou um tempo de jejum. Ih, beleza, agora eu vou jejuar, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Aí conversa com o que que tirou, o que que tirou, o que que tirou. E não, esse teu tirou que eu tirei foi mais difícil tirar. Meu amigo meu tirou biscoito recheado. Biscoito recheado? Cara, velho já, tem verdade. Tirou biscoito recheado. Uma coisa que gostava muito, né? O biscoito recheado, pô, João, de repente sim, mas João, meu filho, mas você mais tem tanto já biscoito recheado. Mas a gente fica, João. Às vezes a gente fica numa busca para querer se saciar. Aí, não, esse retiro tem que ter mais vezes. Uma vez por ano é pouco, tem que ter mais. Gente, a gente vai se saciar em Jesus Cristo através do Espírito Santo. Só tem como se saciar nisso. Às vezes a gente vai ver aí pessoa tentando se encher também, né? Tipo os exemplos que eu estou dando aqui, por exemplo, a pessoa está querendo se encher com a força dela. A pessoa está querendo se encher com a disciplina dela. A pessoa está querendo se preencher com a disponibilidade dela. A pessoa está querendo se encher com o que ela pode fazer. Mas não. A gente vai se saciar através daquele dom gratuito. E ele sim vai trazendo o Espírito Santo. Vamos continuar lendo. Agora vamos na sequência aqui agora. Eu parei onde? Agora eu vou ler só o 15. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então aqui a gente vai ver que ela já está pedindo água. Né? Parece que ela tá começando a entender. Aqui ainda ela não tinha noção da dimensão que estava para acontecer mais um pouquinho para baixo. Mas tu vê que ela já tinha uma predisposição a querer. Já havia nela sede. E como o pastor costuma sempre me ensinar, a mensagem dele, achei que ele ia estar aqui, assim, mais fácil falar. A gente sempre leu o versículo para trás, o capítulo para trás. E se a gente ler um capítulo antes de João 4, é João 3. O que é a narração de João 3? É o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, olha só, primeiro no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos era o chefão, vamos dizer assim. Quem que você pensa aí hoje, o pastorzão, tal, era Nicodemos. No capítulo 4, já é com a mulher samaritana, é rejeitada. E olha a diferença que teve. Eu estou dizendo que Nicodemos não se converteu, não. Se a gente pegar lá para ler, depois lá na questão do sepultamento, eu creio que ele foi para o céu, eu creio que vou encontrar com ele lá, creio que vou trabalhar com ele no céu. Tá? Isso é claro, isso não para mim, né? Mas o que acontece? O que a gente conversou? Talvez se ele tivesse essa sede e largasse os costumes dele, a religiosidade dele, ele poderia ter escrito vários livros na Bíblia. Né, Dani? A gente conversou sobre isso. Talvez Paulo escreveu, mas talvez se Nicodemos aceitasse, se tivesse a sede, ele poderia ter. Hoje a gente poderia estar lendo aqui Nicodemos 1, Nicodemos 2. Carta de Nicodemos. A gente podia estar lendo isso aqui hoje. Ele está no céu, tá, gente? Não é? Mas ele deixou de ter a plenitude, talvez, né, no caminhar. Ele deixou de caminhar com Jesus. Jesus teve um encontro com ele. E se a gente vai ler lá no 3, Nicodemos praticamente só questiona Jesus. As falas dele são muito poucas. Ele pergunta, mestre, as falas dele, que eu grifei aqui.
Mestre, sabemos que ensina a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde, ele fala, aí Nicodemos pergunta a ele, Jesus responde, fala de Nicodemos, abre aspas. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Fecha aspas. Aí outra fala de Nicodemos. Perguntou Nicodemos, como pode fazer isso? Então ele só tem as duas é interrogação que ele pergunta para Jesus. E não tem mais fala dele aqui no texto. Só vai ter fala dele lá depois, na situação do crime que ele fala que não. Ele aponta pelo jeito. Ele aponta a condenação de Jesus que ele tinha colocado. Mas o que eu quero trazer aqui para gente? O paralelo da pessoa que já acha que está completa, da pessoa que já se deu por satisfeito em todo o entendimento, a pessoa que não quer abrir mão do que tem, com a pessoa que está com sede, que é uma mulher samaritana, está passando por um problema difícil, provavelmente já estava em pecado. Há estudos que falam até que ela era prostituta. Olha só, se a gente parar aqui hoje, vamos falar, quem que vai aceitar ali, se Jesus vir aqui? Claro que a gente vai achar que é um pastorzão e tal, mas não. Ela sim, depois a gente vai ver aqui como ela teve plenitude. Uma mulher que a gente nem sabe o nome, desconhecida. Eu não sei, eu falando, tá, gente? Eu falando. Talvez os discípulos nem se atentarem em perguntar o nome dela. Ela era mulher, samaritana. Talvez João nem. Quem é você? Qual é o seu nome? Talvez, tá? Não sei, eu tô trazendo pensamento aqui. Então, gente, e Jesus apelou com Nicodemos. Vai falar que Jesus apelou com Nicodemos. Que o texto de João 3,16 é para Nicodemos. Porque Deus, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus apelou com Nicodemos. Nicodemos, olha só. E não foi. Por quê? Talvez não quis deixar as coisas dele. Trocou muita coisa por Cristo. E é igual, por exemplo, como que é as coisas? Aquele dia que eu fui lá no do Batume. Vi aquele charge no nome dele, né? Gente, aquele rapaz já deu o culto lá, eu falei, já ter acabado o culto na hora, gente. Aquilo marcou demais, marcou demais. O cara falava que era. Já foi um pregador super famoso. Pregando e não conhecia nada. Aquele rapaz aí, dando a palavra que ele tinha lá, eu falei, que isso? Só na fala dele, tu via Jesus saindo, tu via. Que isso? Quem é Charles? Ou tô falando o nome dele porque eu sei que tem gente do Batume aqui, mas. Poxa, que isso, né, Silvio? Chega a me arrepiar se lembrar dele falando. Jesus purinho, purinho. Vou continuar no texto. Parei no 15, agora eu vou ler do 16 ao 18. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, aqui ela não esconde a situação dela. E Jesus também já revela, né, para dizer, Jesus já mostra o sobrenatural, né? Mensagem de uma palavra de revelação. E o que eu entendo aqui? Ela já teve 5 e o que ela vive hoje, ela já teve 5 e o que ela vive hoje não é o marido dela, então 6. Ela já teve 6. Olha a notícia boa aqui agora. O 7º homem chega na vida dela agora. O 7
Na Bíblia esse jogo é a perfeição. O sétimo homem chega na vida dela para preencher ela verdadeiramente. Aqui Jesus está falando, eu não vou te exigir, não vou querer nada em troca, eu que não vou falar para você, estou chegando. A perfeição chega para ela. A gente não pode menosprezar a fala dela em falar a quantidade. Né? No trecho aqui de falar a quantidade, Jesus que fala a verdade. Então aqui a gente tem uma palavra de revelação. O sétimo homem acaba de chegar na vida dela. O suficiente, o que vai ficar até o fim. A única coisa que ele vai querer é que ela vai fazer é receber amor. A perfeição. Se a gente for ler, né? O sete, né, tem muito significado. Jesus fala do perdão de 7 vezes. A criação, o mundo foi feito em 7 dias. Agora vamos ler do... para concluir. Vou ler do 25 ao 30. Vou pular uma partezinha aqui. Depois vocês leem tudo. Esse texto é muito bacana. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, 26, eu sou o Messias. Exclamação, tá? Vamos por ponência. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. É o 27. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar conversando com a mulher. Olha só. Os discípulos já estavam andando com ele e ainda ficaram surpresos com as coisas que ele fazia. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou o que está conversando. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tens feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então aqui, irmãos, aqui quando Jesus fala que ela é o Cristo, ela simplesmente transborda. Ela transborda. Ela vai virar aqui uma missionária. Ela vai virar uma missionária. E o transbordar, gente, vocês estão olhando lá no condomínio de caixa d'água está transbordando. Transbordar é coisa, só transborda, só sai, só vai. O trabalho ali é da boia que tem que segurar a água. O transbordar, aquilo vai fluindo, sem peso. A gente tem que transbordar, deixar fluir. E vai ser coisa sem peso, sem... E o que destaca aqui também? No 28 fala, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Eu estava vendo aqui, essa palavra cântaro não está aqui, tipo, nada está aqui acidental, nada está aqui, tudo é jesuicidência. Então, por exemplo, se eu falar aqui, então a mulher voltou à cidade de seu povo, ia ter o mesmo sentido, mas não, tem uma vírgula, tem uma coisa para deixando o seu cântaro. O cântaro é uma vasilha, de repente, de barro, que as pessoas iam para isso, era a tarefa das mulheres. Ir lá no poço e buscar água, levava na cabeça, era pesado, 10 a 20 litros, que eu pesquisei, na cabeça ou no ombro. E o que está falando aqui? Deixando o seu cântaro. Deixando o seu passado. Ali ela já estava saciada. Ali ela já tinha entendido. O Messias já tinha se revelado. Quando ela está deixando o seu cântaro, ela está abandonando as coisas velhas. Ela está pronta para viver o novo. Ela está pronta para viver o novo. Ela foi missionária, foi falar com todo esse pessoal da Samaria. Depois a gente vai ver que Jesus fica mais 2 dias ali, só falando para o pessoal, deve ter feito várias maravilhas, deve ter convertido um monte de gente. Então, o largar o cântaro é abandonar. Abandonar aquilo que te prende. Abandonar o cântaro é abandonar aquilo que não te pertence. Abandonar o cântaro é abandonar aquilo que não tem mais necessidade para você.
partir do momento que você entende quem é o Cristo, que o dom de Deus gratuito chega na sua vida, que essa água viva, o Espírito Santo te sacia, você pode abandonar tudo para trás. Então, uma forma aqui de dizer para mim e para você que está aqui hoje. Eu sei o que está te prendendo ao passado, está que peso, né? Então, vou contar uma coisa de mais de 10 quilos. É essencial abandonar o campo. É essencial abandonar as práticas velhas. É essencial ter Jesus, a fonte de água viva que nos sacia. Amém, irmãos? A graça que nos encontra, a graça que nos sacia, a graça que não exige nenhuma religiosidade, a graça que é a própria perfeição e plenitude, a graça que transborda e, consequentemente, te faz abandonar o passado. Minha oração, meu desejo é que, assim como eu hoje já posso dizer isso, já abandonei várias práticas, vários costumes, várias coisas que eram buscas semânticas para acessar o Pai, é que você também consiga abandonar aquilo que te prende, aquilo que te traz peso, aquilo que está longe de ser o suficiente. Ok? Junto com o moço estava eu, como um homem